Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que todos estejam de boa saúde, na paz e na graça de Deus. Existe alguém que não queira ser abençoado por Deus? Para que possa ver a Deus? Sim, para podermos ver Deus. Isso é uma das características daqueles que são abençoados, são bem-aventurados de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso descreve o seu coração, o nosso coração. Ter um coração limpo ou ter um coração puro, sem impurezas, é isso um padrão que praticamente não é alcançável por nós? Queridos irmãos, eu hoje quero dar uma vista de olhos das Escrituras acerca desta bela atitude cristã, a qual Deus espera que todos nós tenhamos. E vamos também ver como é que você pode obter um coração limpo perante os olhos de Deus. Vamos começar então a ver a história de Salomão, em que o coração dele não estava limpo com Deus. Vejam em 1 Reis, primeiro capítulo de Reis, versículo 11, e começamos a ler do versículo 1 a 4. Diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e hiteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Na Bíblia, na versão Almeida Corrigida e Fiel, traduz aqui: o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Não era completo. Não estava em paz com Deus. Não era um coração limpo, um coração puro perante Deus. Mas diz, como fora o de Davi, seu pai. Davi tinha um coração fiel para o Senhor, perfeito, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, ou, digamos assim, um coração puro, um coração limpo para com o Senhor, seu Deus. Davi tinha. Mas podemos perguntar: Davi pecou? Não pecou? Sim, pecou. Mas, mesmo assim, foi chamado uma pessoa que tinha o coração perfeito para com o Senhor. Ele tinha um coração que estava em paz, um coração que estava
em completa integridade com o Pai. Vejamos a história aqui de Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Está aqui a falar de Ezequias. E Deus disse a ele que, pelo profeta Isaías, que ele ia morrer. E por isso disse a ele para pôr a casa em ordem. Então, no versículo 2 e 3 diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com verdade, com inteireza de coração. Ou como está na Almeida Corrigida e Fiel, ou na Almeida Revista e Corrigida, que diz: andei diante de ti com fidelidade, com um coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Queridos irmãos, você é capaz de dizer que anda perante o Senhor com um coração perfeito. Você é capaz de dizer isso? Há pessoas que parecem ser obedientes a Deus, mas não têm um coração correto, limpo para com Deus. Mas há pessoas, por outro lado, que parecem estar a desobedecer ou desobedecem, mas têm um coração limpo para com o Senhor. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Balaão. Balaão parecia, ao ser obediente a Deus, mas não tinha um coração limpo para com Deus. Vocês veem a história em Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Aí vê-se a história de Balaão. E começando a ler do princípio, está a falar aí do Moab. E depois o rei do Moab, que era o rei dos Moabitas, era o Balaque. E eles tiveram grande medo desse povo porque viram o que eles tinham feito aos amorreus. E por isso tiveram medo. E por isso o Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, que era o rei dos Moabitas, chamou ou mandou mensageiros a Balaão. Então lê-se, a começar do versículo 7, de Números 22, então foram os anciãos dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão. E foram a Balaão e referiram as palavras de Balaque. E então Balaão se aproximou de Deus e perguntou se podia amaldiçoar o povo israelita. E Deus disse, no versículo 12, Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Uma instrução clara, simples, mas este povo moabita continuou a falar com Balaão: olha, este dinheiro todo que tenho para ti, estas riquezas todas que tenho para ti, aproxima-te de Deus outra vez. E ele então começou como se que a tentar torcer o braço de Deus. E, ao fim de contas, como lê em versículo 21, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes
de Moab. E então em versículo 22 lê-se: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. O coração dele não estava certo com Deus, porque o coração dele tinha esta cobiça, este desejo do dinheiro, em vez de estar certo e perfeito com Deus. E depois segue-se a história da jumenta, e vocês conhecem esta história, se não se lembram, seria um bom ponto de estudo bíblico depois de ouvirem este sermão. Mas vê-se aqui, está aqui um homem, o Balaão, que parecia ser obediente a Deus, mas o seu coração não estava certo, não estava perfeito para com Deus. Vê-se também aqui esta parábola em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, que Jesus Cristo deu esta parábola no versículo 10 em diante. Aliás, a parábola começa no versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que se confiavam em si mesmos porque se consideravam justos. Tinham esta soberba de que tinham esta justiça em eles próprios. Era a justiça deles. E por isso desprezavam os outros. E então deu esta parábola do fariseu e do publicano. E depois Cristo explica que este fariseu pôs-se em pé e disse desta forma: ó Deus, dou-te graças a ti, porque não sou como as outras pessoas, não sou ladrão, não sou injusto, não cometo adultério, não ando como esta pessoa aqui, que está ali a orar também. Eu jejuo 2 vezes por semana. Jejuo 2 vezes por semana. E dou dízimos de tudo quando tenho. Eu sou justo. Por outro lado, o publicano, versículo 13, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizendo simplesmente: ó Deus, ser propício para mim, pecador. Ele reconheceu os seus pecados. E depois Jesus Cristo diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado. O fariseu se exaltou, pôs-se numa posição em que disse: eu tenho justiça, sou justo, e não era humilde. E por isso o coração dele não estava certo, não estava justo, não estava limpo, não estava puro para com Deus. Mas o publicano, que se humilhou, que demonstrou arrependimento, esse se tornou justificado perante Deus. Queridos irmãos, há muitas outras histórias, mas basta ver aqui o exemplo de que quando se está exaltado, quando uma pessoa está exaltada, então essa pessoa não tem um coração limpo para com Deus. Por outro lado, uma pessoa humilde, contrito, com um coração de arrependimento, esse é um coração que está limpo para com Deus. É uma condição interessante de se ver aqui. E por isso vemos aqui exemplos, no exemplo do Balaão e no exemplo do fariseu e do publicano, vemos aqui exemplos de que pessoas pareciam estar obedientes a Deus, como o Balaão e o fariseu, mas o coração não estava justo para com Deus. Por outro lado, o publicano
um pecador arrependido, humilde, tinha um coração puro para com Deus. É como o caso de David. O David pecou. Sim, o David pecou. O rei David pecou. Vocês podem ler em 2 Samuel, no capítulo 11, podem ler a história de como ele cometeu adultério com a Batseba. 2 Samuel, capítulo 11. Depois, esse adultério levou ainda mais pecado e causou a morte de Urias. Praticamente, ele matou Urias. E depois disso, ele se viu justo para casar com a Batseba. Então, no capítulo 12 de 2 Samuel, o Natã se aproxima de David. Diz assim: o Senhor enviou Natã a David. Chegando Natã a David, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Então dá a ele a história deste homem rico, que tinha ovelhas e gado. E o pobre que não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Então, vindo um viajante, um homem rico, lê aí no versículo 4, ele então tirou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado para o viajante. E David viu o pecado disso e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E depois, no versículo 7 de 2 Samuel 12, Natã disse a David: tu és esse homem. Isso atingiu o coração de David como uma bala. Perfurou o coração de David. O que é que o David fez? Justificou-se a ele próprio e disse: não, foi a culpa da Batseba porque ela estava a andar a tomar banho à vista de todas as pessoas. E depois o Urias não foi à casa dela quando o Urias veio da guerra, não passou tempo com ela. E David podia ter feito 1001 desculpas, mas não fez. Não fez. Ele não disse: eu não fiz nada errado. Não disse isso. Acusou outras pessoas, disse: foi culpa dela. Não, como o caso do rei Saul. Tinha acusado: foi o povo que fez isto. Ou David então matou o profeta, o Natã? Não matou. Como vem a história de Joás, que matou o profeta Zacarias. Podem ler essa história em 2 Crônicas 24, 17 a 22. Ou David talvez tenha ficado zangado com o Natã, porque o Natã lhe disse uma coisa que ele foi exposto, estava culpado, e ficou zangado com ele. É como se uma pessoa diz uma coisa: você fez isto, e você está errado. Você fica zangado com essa pessoa que lhe diz: você fez isso? Como é o caso de Asa, que pôs o Anani no cárcere, no tronco. Vamos ler esse exemplo, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 a 10.
diz assim, naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, isto é o profeta, disse ao rei, portanto, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porque não confiaste em Deus, puseste a confiança num sítio errado. Acaso não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, porém, tendo tu confiado no Senhor, o Senhor os entregou nas tuas mãos. Porque, versículo 9, de 2 Crônicas 16, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Deus está a olhar. Os olhos deles, de Deus, passam pela terra. E o que é que Deus está à procura? Ele está à procura do seu e do meu coração, para ver se o seu coração e o meu coração é totalmente dele. Isto é, somos puros, somos limpos de coração para com Deus. E depois ele continua, nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Então Asa, quando viu isso, em vez de se arrepender, indignou-se contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Queridos irmãos, foi essa a reação de David quando o profeta Natã disse ao David, tu és o homem? Vejam em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Vejam qual foi a reação de David. Versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ele não acusou, ele não matou, ele não se zangou contra o profeta, ele não disse que a culpa foi de outras pessoas, não apontou o dedo às outras, mas admitiu que ele próprio tinha pecado contra Deus. Contra Deus. Uma resposta simples, palavras curtas, admitiu o erro e arrependeu-se. Reconheceu o seu pecado. E por isso o Senhor o perdoou do seu pecado e disse, não morrerás. Vejamos então, mais especificamente, como é que o David se arrependeu. Vejamos mais especificamente como é que o David se arrependeu. E vamos ver o arrependimento de David olhando a Mateus capítulo 5. Olhando a Mateus capítulo 5 e vendo o paralelo de Mateus capítulo 5 com o arrependimento de David. Versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Isto é, os pobres de espírito. Os humildes. David se humilhou e reconheceu o seu erro. Não acusou outros, não se justificou a si próprio. Foi pobre de espírito e admitiu que sim, ele pecou. Depois, vejam no versículo 4. Bem-aventurados os que choram. E ele chorou pelo que ele tinha feito e pelo que ele era. Porque ele era um pecador e por isso se arrependeu
viu o que fez e esse choro foi um arrependimento para com Deus. Porque se arrependeu para com Deus. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos. David foi manso. Não lutou contra o profeta, não se justificou, não disse que foi culpa de outros, não apontou a outro como fosse culpa de outros, mas simplesmente foi manso e foi ensinável. E tomou isto como um ponto de educação e de ensinamento. E aceitou a correção de Deus. Vocês leem a história, ele aceitou a correção de Deus. Não quis a correção por outras pessoas, preferiu a correção de Deus. Versículo 6. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. O David desejou praticar a justiça daí adiante. Viu que Deus é justo, aceitou a justiça de Deus e se arrependeu, e daí adiante houve um arrependimento completo de David. Nunca mais fez coisas desse género ou pecou dessa maneira, tornou-se uma pessoa com um coração limpo. Houve um arrependimento completo, porque teve fome e sede da justiça. Não era a justiça dele, não era a sua própria justiça, era a justiça de Deus que ele desejou e quis ter. E ele obteve misericórdia. Ele obteve misericórdia, porque como diz no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Recebeu a misericórdia de Deus, porque lemos que quando ele disse, eu pequei contra o Senhor, Deus, o profeta também disse, não morrerás. Recebeu a misericórdia de Deus. Houve consequências, sim, houve consequências, mas disse, não morrerás. E versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. E então depois ele pediu a Deus para lhe dar um coração puro, um coração limpo. Vejam como ele fez isso em Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51. Vamos começar a ler do versículo 1. Isto é a confissão e o arrependimento de David, depois de ele ter falado com o profeta Natã e do profeta Natã lhe ter dito como Deus viu isto tudo. Então no versículo 1 diz assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Ele tinha esta fome e sede pela justiça. Lava-me completamente a minha iniquidade. Limpa-me desta impureza. Lava-me. E purifica-me do meu coração. Vê-se estas belas atitudes cristãs que lemos em Mateus 5, como estão aqui na atitude da vida. Pois eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço. Eu estou a chorar pelo que fiz e me arrependo. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Deus. Sim, pecou contra Urias, pecou contra as outras pessoas, mas pecou em primeiro lugar contra Deus. E reconheceu que tinha pecado contra Deus. Contra ti somente. Isso é que é importante. Ele viu contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade, na fraqueza natural humana, isto é, no pendor da carne, como se lê em Romanos 8. E em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Isto é, um coração puro, limpo, verdadeiro, cá dentro. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E depois ele continua no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. O Espírito de Deus renova esse espírito. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, o Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, que é voluntariamente, da minha própria boa vontade, que eu quero fazer o que é certo, porque tenho uma fome e uma sede pela justiça. Vê-se que David foi um homem que tinha um coração para com Deus, como o de Deus. Ele foi humilde, ele viu o seu errado e se arrependeu profundamente para com Deus, chorou, lamentou. Ele foi manso, foi ensinável, esteve disposto a aceitar que ele estava errado, em vez de estar a acusar ou lutar contra os que lhe tinham dito que ele tinha pecado. Ele buscou a justiça de Deus e pediu a Deus para lhe ensinar. Ele foi misericordioso para com outros e por isso recebeu misericórdia de Deus e pediu a Deus para criar nele um coração puro, completamente sincero. Isto é, um coração que foi circuncisado no coração. Circunciso no coração. Um coração que estava em paz com Deus. Como é que nós podemos obter um coração puro? Como é que eu podemos atingir este alvo? Como é que podemos nos tornar pessoas com um coração limpo perante Deus, um coração puro? Primeiro, precisamos reconhecer a nossa carnalidade, a nossa fraqueza da carne. Leiam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Queridos irmãos, isto inclui você e eu. Não há nem um sequer. Você põe aí o seu próprio nome e diga, eu não sou justo. Não há nem um sequer. Ponha o seu nome aí mesmo. Por isso, precisamos de entender que os nossos corações, quando não estão circuncisos, os nossos corações têm continuamente um mau desígnio
no coração. É o que descreveu em Gênesis capítulo 6, versículo 5. O mundo tinha continuamente mal, todo o desígnio do coração. Continuamente mal, todo o desígnio do coração. Toda a intenção, todo o pensamento era continuamente mal. Precisamos reconhecer, queridos irmãos, que o nosso coração naturalmente não é bom. Foi o que David disse. Na iniquidade eu nasci. Porquê? Porque nascemos com o coração carnal. Vejam como isso faz favor em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Versículo 9 e 10. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, quando não está circunciso, na sua maneira natural, nas suas tendências, nas suas inclinações naturais, é enganoso, nos engana, faz-nos pensar que somos boas pessoas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos irmãos, reconhecemos que as nossas intenções básicas da natureza humana são desesperadamente corruptas. Você vê isso em você mesmo? Não estou a falar do que você tenha feito, estou a falar do que você é e do que eu sou por natureza humana. Vejam também em Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 12. 14, 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nós pensamos que não fizemos nada mal. Nós pensamos que somos boas pessoas. Eu nunca matei nem um mosquito, diz assim, praticamente. Eu nunca mato um animalzinho. O nosso caminho parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Precisamos de ver que há algo em nós que não está justo. É o que somos, não é o que fizemos. Sim, é o que fizemos, mas é mais e além do que fizemos. É o que somos. Vejam como Tiago descreve isto em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, versículo 5. Diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito homem, que em nós habita, tem ciúmes. Como diz na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. O que está aqui a dizer, queridos irmãos, é que dentro de nós temos um coração, uma intenção. O espírito do homem que segue as inclinações da carne está inclinada, como diz aqui,
às invejas, aos ciúmes, está inclinada ao caminho de eu primeiro, para o número 1, eu. O caminho de ganhar para mim mesmo, não é o caminho de dar, mas o caminho de ganhar, o caminho de para mim. Porque quero para mim. Porquê? Porque o espírito do homem que em nós habita tem ciúmes. Reconhecemos, queridos irmãos, em primeiro lugar, a nossa carnalidade. Precisamos reconhecer. Depois, precisamos reconhecer o segundo passo para como é que podemos vir a ter um coração puro. Primeiro, como disse, é reconhecer a nossa carnalidade, a nossa fraqueza, o que nós somos. Não só o que fizemos, mas o que nós somos. E em segundo lugar, uma vez que reconhecemos isso, precisamos de ser humildes. Aí, em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes, ele dá a maior força, isto é, Deus dá a maior força, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como lemos a história do publicano e do fariseu, o publicano foi humilde. Isso é muito importante para termos um coração puro para com Deus. Humildade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-nos, submetermos-nos, sermos humildes para com Deus. Isto é, sermos pobres de espírito. É o segundo passo, depois de reconhecermos a nossa carnalidade, termos esta atitude de humildade, de pobre de espírito. Em terceiro lugar, vejam aqui no versículo 9, de Tiago 4, versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. É o que precisamos de fazer, precisamos de chorar. Precisamos de ter um arrependimento para com Deus. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porquê? Porque temos uma tristeza, um arrependimento para com Deus. Em vez de estarmos contentes porque esta alegria assim leve que as pessoas têm, não precisamos de ver, cuidado. Precisamos nos arrepender e ter esta tristeza para com Deus. Tristeza verdadeira para com Deus. Precisamos nos arrepender para com Deus. Então, o que é o arrependimento? O que é o arrependimento? Vejam comigo em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Começando a ler no versículo 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, que vos tenha feito triste com a minha carta, que escrevi na carta de 1 Coríntios. Não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Sim, às vezes, nós como ministro, às vezes temos que escrever uma carta que é assim um bocado forte, e está claro, quando a pomos, sentimos-nos mal que tivemos que fazer isso, mas é o que diz aqui, porquanto ainda vos tenha feito contristados, vos tenha feito triste com a carta que tive que escrever, porque vocês tinham feito umas coisas erradas, e por isso tive que escrever esta carta de correção, uma carta forte. Sim, e tive pena de ter escrito isso, não queria ter escrito, mas foi necessário escrever isso. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro. Não porque foste contristados, não porque vocês ficaram tristes quando receberam a minha carta, mas porque foram contristados para arrependimento. Porque quando receberam esta carta minha e viram que de facto tinham feito uma coisa errada, se arrependeram. Isso é que é importante.
Houve um arrependimento, houve uma mudança. Pois fostes contristados segundo Deus. Houve um arrependimento para com Deus, contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Quando há esta tristeza segundo Deus, isto é da maneira que Deus quer, essa tristeza produz uma mudança na nossa maneira de viver, produz um arrependimento, e o resultado disso é para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Que não traz peso. Que é bom para vocês. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porquê? Porque a tristeza do mundo é simplesmente, olha, tenho pena de ter feito isso, mas vou fazer outra vez. Não há um arrependimento. O arrependimento é uma mudança completa. Parar de fazer e não fazer mais isso. E depois, no versículo 11, diz assim, e aqui está a explicar o que é o arrependimento. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, segundo Deus, fostes contristados. Quanto cuidado, isto é, quanto desejo ou cuidado de vocês para quererem terem mais cuidado para não fazerem coisas erradas. Este arrependimento criou um cuidado para não fazerem isso outra vez. Mas que cuidado! Não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, ou que apologia, que defesa, que reparar o errado, defender para ver o que está errado e para limpar. Defender e ver, fiz isto errado, tenho que mudar aqui. Que mudança, que defesa. Tenho que mudar isto. Que indignação. Isto é, que ódio tenho contra o pecado. Não é contra os pecadores, mas tenho uma indignação contra o pecado. Que indignação. Que temor. Sim, que temor. Porque não quero fazer o errado de novo. Tenho medo que não quero fazer isso outra vez. E tenho agora um temor, um arrependimento que tem um temor para com Deus, porque não quero fazer isso outra vez, porque isso magoa outras pessoas e produz sofrimento. Que saudades. Que saudades. Que desejo forte. Que saudades. Que desejo forte de querer ser uma pessoa nova. Que saudades de querer ser uma pessoa diferente. Que zelo. Que zelo. Que determinação para remover esse pecado. Que zelo para dizer, quero tirar isso de mim. E que vindita. Que grande desejo de vingança para contra o que eu sou, ou contra o que nós somos, e para contra o que fizemos. Isto é que vindita, quero lutar contra isto, é uma guerra, é uma guerra contra o pecado. Em tudo destes, prova de estares inocentes neste assunto. Queridos irmãos, isto é que é o verdadeiro arrependimento. Isto é que é o verdadeiro arrependimento. Como disse, vemos aqui alguns passos. Primeiro, reconhecer a nossa carnalidade. Segundo, ser humilde. Terceiro, arrependimento. Mas o que se passa se você não consegue ver o pecado? Eu não fiz nada mal.
Eu não vejo o que é que eu estou errado. Eu sou boa pessoa. Aí está o quarto ponto. Você precisa ser manso. Precisa ser ensinável. E pedir a Deus para o ensinar, para lhe dar ou mostrar aonde é que está errado. Porque algumas pessoas dizem, como é que eu me vou arrepender se não tenho nada para me arrepender? Eu não fiz nada mal. Nem mato um gato, nem mato um animalzinho. É um ponto de vista que muitos cristãos, principalmente os que nós chamamos cristãos de segunda geração, que cresceram numa família cristã e sempre foram criados a fazer coisas corretamente, podem facilmente ter. E por isso, vejam comigo aqui em Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir dos seus passos. Nós não vemos, nós não sabemos como andar, e por isso não vemos o que está errado em nós. Não vemos. E por isso diz no versículo 24, castiga-me, ó Senhor, corrige-me, Senhor, ensina-me onde estou errado. Mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Isto é, Deus ensina-me, mas por favor, com misericórdia, com gentileza, devagarinho, com cuidadinho, porque senão vais-me destruir completamente. Ajuda-me devagarinho, com a tua misericórdia, a vir a ser uma melhor pessoa. Passos pequeninos, mas passos para a frente. Por isso, esse é o quarto ponto de como virmos a ter um coração puro. Pedir a Deus, como pessoas mansas, para Deus nos ensinar o que é que está errado em nós. Nos dar esse ensinamento. Vejam, por exemplo, em Salmos 139. Salmos 139. Versículo 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e o conheces todos os meus caminhos. Deus, tu vês-me como eu não vejo. Tu vês os meus pecados que eu não os vejo. Ainda a palavra me não chegou à língua. Saiu do coração, ainda nem a disse. E tu, Senhor, já a conheces, porque vês o meu coração. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Não consigo entender como tu, Pai, consegues ver isso. E depois, no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho certo. Mas que bela oração para nós fazermos, como lemos em Jeremias, pedir a Deus
para nos corrigir, para nos guiar, mas com a sua misericórdia. E está aqui ele a dizer, sonda-me, ó Deus, vê o meu coração, prova-me, conhece-me. Porque eu não os conheço, o meu coração é corrupto, é enganoso, mas tu, Deus, vê, conhece-me. E se vires que há alguma coisa em mim que não está certa, por favor, na tua misericórdia, na tua medida de carinho, guia-me com gentileza, por favor, pelo caminho eterno. Queridos irmãos, esse é o quarto ponto aqui de como virmos a ter um coração puro perante Deus. E o quinto ponto é que precisamos de ter uma fome e sede pela justiça de Deus. Reconhecer que nós não temos essa justiça. Não é a minha justiça própria, mas reconhecer que nós precisamos da justiça de Deus porque não a temos, porque não é nossa. E por isso é que temos fome e sede. Quando eu tenho sede, é porque não tenho. Por isso tenho sede, é porque não tenho água em mim, preciso de beber água. Para matar a sede. Igualmente, precisamos ter fome e sede pela justiça de Deus, porque nós não temos justiça. Precisamos da justiça de Deus. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18 a 23, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Nós fomos resgatados pelo caminho errado, do caminho errado. Com quê? Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, já tinha decidido que Jesus Cristo, o Logos, ia morrer por nós. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pelo Espírito na obediência à verdade. Como devia ter sido corrigido, devia ter sido traduzido, como está traduzido na Almeida Corrigida e Fiel. Tendo purificado a nossa alma, a nossa vida, pelo Espírito na obediência à verdade. É o Espírito de Deus que purifica a nossa alma. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração puro. Com coração puro, uns aos outros com coração puro, como lê na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida a Revista e Corrigida. Por isso, é o Espírito de Deus que purifica a nossa vida, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, para que venhamos a ter um coração puro, para que possamos amar uns aos outros de coração puro. Queridos irmãos, é o Espírito de Deus que nos limpa. E por isso, quando temos esta fome e sede pela justiça de Deus, precisamos de pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos, digamos assim, moldar
o coração. De um coração enganoso para um coração limpo. É o Espírito de Deus que faz isso. Isso é a circuncisão do coração. Isso é a circuncisão do coração, em que é como se Deus tira uma faca e corta o nosso coração. Corta o nosso coração com o Espírito de Deus para virmos a ser mais e mais como Jesus Cristo é. Para termos o caráter de Jesus Cristo. Isto é a circuncisão de Jesus Cristo. Esse é o quinto ponto. Para termos um coração puro, um coração limpo. Vejam em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o qual recebemos após o batismo e a imposição das mãos. Queridos irmãos, precisamos de nos chegar a Deus, ter fome e sede da justiça de Deus. Como diz no versículo 10 aqui, de Tiago 4, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Um coração puro é um coração humilde, ensinável, com fome e sede pela justiça. E, depois, precisamos ser misericordiosos e perdoar os outros, para que possamos ser perdoados. Jesus Cristo, depois da oração do exemplar, que vocês podem ler em Mateus 5, que diz assim, na oração exemplar, nos versículos Mateus 6, desculpem, no Mateus 6, na oração exemplar, em que diz, orei desta maneira, depois de dar esse exemplo, esse modelo de oração, diz assim no versículo 14 de Mateus 6, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso, precisamos de ser pessoas que perdoamos os outros. Isso é parte do caminho de misericordiosos para com outros, como lemos em Mateus 5. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E então depois diz, nestas bem-aventuranças que são, digamos assim, cumulativas, uma em cima da outra. Depois diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que é o sétimo passo. Precisamos de ser limpos de coração. Como? Como? O que nos ajuda a fazer isso? O que nos ajuda a fazer isso é manter a nossa esperança bem viva na nossa mente. Manter a nossa esperança bem viva na nossa mente. A esperança do reino de Deus, do golo que Deus tem para nós, para vermos o que é esse golo.
bem viva na nossa mente. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Somos gerados por Deus. Ainda não nascemos de novo como filhos, mas já fomos gerados. Ainda estamos no ventre da mãe, que espiritualmente é a igreja. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque ainda não nascemos de novo. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Cristo. Teremos um corpo espiritual como Cristo tem. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Bem-aventurados os que são limpos do coração, porque verão Deus como Deus é. Versículo 3. E assim mesmo se purifica, limpa, purifica o coração. Se purifica todo. O que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Queridos irmãos, precisamos desta esperança. Manter esta esperança bem viva na nossa mente, para nos ajudar a purificar de coração. Para termos um coração limpo para com Deus. Queridos irmãos, ter um coração limpo para com Deus é um padrão excelente. E é um padrão que pode ser alcançável com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você pode ser limpo de coração. Você pode ser abençoado para vir a ver Deus. Sim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.